dizer alguma coisa. Que raio é que a gente está a apresentar um programa de história da comédia? No ginásio? Sim. Tem algum jeito isto? Tem. Sabe porquê? Porque eu paguei a inscrição. E agora gostou muito de estar a faltar, Raul. Ora, hoje, nas Divinas Comédias, vamos falar sobre autores e atores de comédia, personagens reais, por trás das personagens fictícias que fizeram história ao longo de 50 anos de televisão. Estava a falar. Por acaso não estava a dizer que os primeiros passos da comédia na televisão foram marcados através do cinema e do teatro de revista, ou disse? Disse. É. Eu tinha... A ideia é que eu estava indeciso entre revista e alpista. Mas fui lá pelo sentido. Porque Alpista e... Porque teatro de alpista não... Isso é uma piada. Quer dizer, depende do ponto de vista. Permiteste despedir. Capítulo 12. Do cinema e da revista para a TV. No princípio era o teatro. E o teatro se fez cinema. E atores habituados a brilhar num grande ecrã já trazem a devida experiência para brilhar num ecrã consideravelmente mais pequeno. O quê? É um grande... Foi o caso de Humberto Madeira que, depois de brilhar em êxitos de bilheteira como Capas Negras, Péssimo espírito. foi um dos Três Saloios, um dos primeiros programas de comédia da RTP. O Costinha, comediante habitual em filmes como O Costa de África, e que, nos primeiros anos de emissões regulares da RTP, integrou o elenco do programa de Canções a Granel. E, como não podia deixar de ser, as superestrelas da comédia Vasco Santana e António Silva. Nunca falha. Na televisão nunca contracenaram, mas emprestaram a sua experiência e o seu humor a programas como A Anedota da Semana, onde Vasco Santana contava, portanto, uma anedota por semana, e Cruzeiro de Férias, o programa onde António Silva faria as suas últimas intervenções na televisão no papel do comandante de um luxuoso paquete. Um homem que tão depressa desancava os subordinados como espalhava o charme junto das alegres viúvas e solteironas inveteradas que frequentavam a embarcação. Ele era incapaz de se dobrar para apanhar fosse o que fosse. Altivez. Não. Reumatismo. Bicos de papagaio. Folíssimo. Ai, mas se o senhor o visse, não seria uma beleza. Mas quem feio ama, bonito lhe parece. E há sempre um texto por uma panela, não é? Ai, o que ele era? Era um pedaço de homem. Era um pedaço. Sim, um pedaço. E ele já não estava inteiro. Tinham-lhe cortado uma perna. Diabetes. Ai, que horror, que quantidade de doenças. Diabetes, bicos de papagaio, reumatismo, casado consigo. Muito resistiu a ele. O António Silva era um homem com uma história fabulosa. O António Silva entrou para o teatro, mas ele, no fundo, era bombeiro. Ele era um bombeiro que gostava de teatro e chegou a ser comandante de bombeiros, até foi galardoado com uma medalha de bons serviços prestados. E era engraçado que ele às vezes estava de serviço no teatro, de serviço na comédia ou na revista de entrada, e quando havia um fogo de grandes proporções, iam lá ao teatro chamá-lo e ele lá apanhava uma altura em que podia sair e saía. Dá licença? Artur Agostinho, que contracenou com António Silva em O Leão da Estrela. Ah, grande compincha. Carlota! Oh, Carlota! E que se estreou na televisão nos primeiros anos da RTP em programas de variedades como O Despertador ou O Senhor que se Segue. Oh, Sr. Teodorico! Sr. Teodorico! Vamos lá acabar com as cantiguinhas. Olha, um momento. Minhas senhoras e meus senhores... Olá! Que é isso, ó, Sr. Teodorico? Eu também queria cumprimentar. É dizer adeus para quê? Bem, era só para cumprimentar. É só para cumprimentar, não é verdade? Sim. O senhor continua a ser idiota. Obrigado, Sr. Gaspar. Tu não tens vergonha de estar a comer isso com essa mão? Por
Porquê? É uma costeleta. Tá bem, mas estás a comer a carne com os dedos do peixe? Não tinha reparado. Vamos ao assalto? Vamos ao assalto. A recém-nascida RTP foi também buscar alguma da força criativa humorística dos primeiros anos ao teatro de revista. Riso e Ritmo, de 1964, é um bom exemplo de como atores e autores de revista acabaram por se reinventar para um formato totalmente novo em Portugal, como era a televisão. Sabes que os meus antepassados andaram na Arca de Noé? Os meus não, os meus tinham barco próprio. Ah, sim? Pois olha, o aborrecimento agora muito grande foi terem herdido as fábricas de papel do meu pai. Sim, fatalidades que acontecem a qualquer, sabes? Olha, a minha mãe ia ficando arruinada com o negócio de amendoim. Mas arderam-lhe as plantações de amendoim à tua mãe? Não, roubaram-lhe a alcofa no estádio do Sporting. Vamos para o assalto? Vamos para o assalto. Teatro como este do Maria Vitória tem 700 lugares. A televisão tem 700 mil espectadores, ou mais, 1 milhão e tal. Agora, também se vê com outra atenção no teatro do que se vê no espetáculo de televisão. Na televisão nós estamos sentados no sofá, a conversar para o lado, a tomar um whisky, com as criancinhas a passarem por cima e por baixo e a dizer põe no Disney, põe no Disney. Estas coisas todas, portanto, distrai um bocadinho, não é? Paris, as mulheres, Pigalle, as mulheres. Um dos mecanismos de comédia que melhor se posiciona entre a revista e a televisão é o bordão. Da revista herdou o espírito popular e orlhudo, na televisão encontrou o meio certo para se propagar rapidamente por um país inteiro. Um dos primeiros bordões da televisão nacional surgiu numa emissão especial de fim de ano de Riso e Ritmo, o programa de Francisco Nicolson e Armando Cortês. Já é uma hora. Que grande banquete, hein? Até que ponto é que um bordão assim, que ainda hoje é recordado, é pensado ou espontâneo? E nesse programa nós fazíamos de cozinheiros, os dois. E a certa altura já não havia tempo. Não havia tempo, tínhamos 20 minutos para gravar os sketches todos, porque o diretor dizia que não dava mais tempo de estúdio, porque tinha que pagar horas extraordinárias e que não tinha mais tempo. E agora, está melhor? Como eram sketches muito curtos, nós combinámos, vamos fazer todos de enfiada, fazemos um, voltamos, não deixes de gravar. Está pronto? Porque a gente vai fazendo. O cenário tinha uns panelões enormes pendurados e quando eu entro pela primeira vez, o panelão cai. E o Armando, que era um ator extraordinário, com uma graça infinita, estava no fogão e diz com um ar muito sorno: Já é uma hora. Que grande banquete, hein? É verdade. O que é que estás a fazer? Cozer o bacalhau. Parou o estúdio, nós queríamos gravar de seguida, parou. Porque os técnicos, toda aquela gente, o estúdio ria às gargalhadas, mas às gargalhadas. O Luís Andrade, na regi, acho que ia caindo da cadeira, porque a rir, pô, os tipos acharam aquilo uma piada infinita. Moral da história, não acabámos há 1 hora, ele telefonou para o diretor, que era o Miguel de Araújo, insistiu muito, isto é muito engraçado, mas eles não tiveram tempo, porque é muito engraçado. E lá arranjou mais 1 horita para nós fazermos os sketches. E assim foi, fizemos, eram 12 ou 15 anedotas que fizemos sempre com o panelão a cair. Houve uma vez que não caiu, eu peguei, atirei para o chão, ainda foi mais engraçado. Naquele nervosismo todo, devo dizer-vos que eu e o Armando não achámos graça nenhuma àquilo. Estávamos estressadíssimos e não percebemos a graça daquilo. E eu dizia para o Armando: que graça é que isto tem? Eu dizia: pá, não sei, mas olha, deixa estar. Bom, aquilo foi para o ar na passagem do ano. E começamos a ouvir as pessoas a dizer: já é uma hora, e riam-se muito para nós. Nós já nem nos lembrávamos, tínhamos gravado aquilo no princípio de dezembro, já nem nos lembrávamos do que era. Dizíamos: pá, mas o que é isto? Estes gajos endoideceram, já é uma hora. Bom, foi uma loucura realmente. Foi realmente uma loucura. Toda a gente dizia: já é uma hora, canto banquete, já é uma hora, sem perceberem de onde é que aquilo, como é que aquilo tinha saído e sem nós percebermos bem como é que nos tinha saído aquilo, não. Quer dizer, há assim uns fenómenos estranhos, mas às vezes resultam muito engraçados. Não? É verdade. Olha, põe-me uma dose de suspiros neste prato, por favor. Obrigado. Sai uma dose de suspiros. Em 1977, A Feira é o programa que mais assume a herança da revista à portuguesa, sem, no entanto, deixar de explorar o potencial da televisão. Onde é que
você vai? Quem lhe deu autorização para abandonar o trabalho? Não abandonei o trabalho, eu ia ali porque eu tinha que ir ali. Não interessa um dia. Então você está a sabotar a nossa luta. Seu reacionário. Então você não sabe que não se pode perder um minuto? Estamos em plena batalha da produção? Mas é que eu tinha que ir ali, eu estava... Não diga mais nada! Está a sanear! Rua! Mas é que eu ia só fazer xixi. César de Oliveira torna-se num dos autores que melhor faz a ponte entre os dois mundos. Na feira, ele escreve para atores como Eugénio Salvador, Joel Branco, Hermano José e a sua musa Ivone Silva. Polícia! Polícia! Este homem atacou-me. É um Jaco Estripador. Olha que você deixou uma nódoa na minha reputação. Mas deixei uma nódoa límpia com louco. Mas porquê que no meu tempo não havia? Realmente, a Ivone Silva era uma atriz extraordinária de revista, com uma empatia extraordinária, com uma força, com uma genica, que ia tudo à frente. Olha, desculpa, a senhora é capaz de me dizer as horas, por favor? Bem, eu acho que o meu relógio está um bocado atrasado. Ora, deixa ver, são 15:45, deve ser para aí umas 3h20, 3h25. Muito obrigada. Sabe, é que eu também tinha um relógio, mas caiu ao chão e estragou-se. Foi a minha nora que o pisou. Olha, eu ainda estou para saber se ela o pisou de propósito ou foi sem querer. Sei que eu não gosto de dizer mal da minha nora, não é? Mas que é uma ganda cabra, isso é. A menção honrosa que Sabadabadu conquistaria no Festival de Montreux prova como as ideias novas de César de Oliveira tinham força suficiente para dar nas vistas junto de um júri internacional. Essa nova linguagem já fora trabalhada pelo autor em 1980 em Eu Sou Nico, com Nicolau Breiner. Esta dança não é de agora, vendo bem nunca há de acabar. Esta dança não é de agora, vendo bem nunca há de acabar. Por mais curto que seja o cinto, a gente está sempre a apertar. Por mais curto que seja o cinto, a gente está sempre a apertar. Alegria tem, 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 tem. Eu fiz no conservatório, só fiz papéis dramáticos enquanto aluno de conservatório. Acabei o curso de conservatório, 3 dias depois telefonou-me um senhor que era secretário do Vasco Morgado, então, que eu não conhecia de nome. Contratou-me para fazer teatro e fiz 25 anos seguidos de teatro sem nunca ter feito um drama. Portanto, fiz drama primeiro, depois fiz... Quando começo as novelas em Portugal, começo a fazer um papel dramático e as pessoas diziam assim, mas tu também sabes fazer drama? Eu disse, não, eu também sei fazer comédia, porque eu comecei pelo drama. As pessoas, é tudo ao contrário. Surgiu isto, surgiu a comédia, surgiu o drama, pode voltar a surgir a comédia. Ou outra coisa qualquer. Por exemplo, no último ano dediquei muito mais ao cinema. Realizei um filme. Quem sabe o que será para este ano, não faço a mínima ideia. Paula, eu sei que a Paula deve estranhar que só depois de eu ser seu chefe no escritório, eu a convido para almoçar. Oh, Sr. Atunes, o senhor como meu chefe tem... Não me interrompa. Eu tenho 2 objetivos na vida, Paula. O senhor tem... Tenho o quê? Na boca. O senhor tem uma coisa na boca. Já saiu? Saiu. Ótimo. Paula, chegou um momento longamente ansiado por mim. Mas dê-me a sua mão para me dar coragem. Paula, eu subi nesta empresa a pulso. Foi um subir, como dizer, suave. Eu sei que me considero testa de ferro do patrão, mas não. Eu penso pela minha própria testa. Aliás, a Paula, melhor do que ninguém, sabe o meu lugar na empresa. E penso que consigo a meu lado, eu posso olhar de maneira diferente a empresa e até a vida. Eu amo, Paula. Agora sim, diga-me tudo o que pensa sobre isto. Eu não tenho palavras. Coitado, como vê-se. Realmente as mulheres não me resistem. Mais experimental, outro ator de cinema e teatro a ousar inovar na comédia televisiva foi Mário Viegas. Trouxe a poesia à televisão em palavras ditas, mas no humor fez algo nunca visto até então, em colaboração com o cartunista Sam.
Um filmezinho de Sam continha cartoons vivos, sem palavras, mostrando Mário Viegas quase como um poético Mr. Bean nacional. Hermano José, tal como vários dos seus colegas, fez a transição do teatro para a TV, mas acabou por distanciar-se da linguagem clássica da revista. Primeiro como autor e intérprete, e nos anos 90, no programa Parabéns, contratando uma recém-criada equipa de jovens argumentistas de televisão. Eram assim os primeiros passos das produções fictícias. O que é que você acha? Conta a anedota do padre e da coelhinha e arrisca-se a cair no mesmo escada da Opus Dei à saída do estúdio? Ou da Liga dos Espectadores Ofendidos e Humilhados, ou da Cooperativa das Domésticas Irrepreensíveis? Ou contra a outra anedota do menino Tonecas e da senhora professora, que data pelo menos do Paleolítico Inferior, e vê trocarem o lugar de vedeta de Canal 1 da RTP pelo de animador das noites da Diva Pirata da Mosgueira, emissão experimental? Fazer? Você decide. Exatamente. É um espectador que decide. Acabaram-se as liberdades criativas e as angústias também. O espectador decide e pronto. Já não é preciso escritores e argumentistas para nada. Parabéns, parabéns. Eu acho que é uma daquelas situações, como se diz, win-win. Ganham os dois. Eu julgo que nós ganhamos porque o Herman permitia-nos ter trabalho regular. Ele tinha sempre muita solicitação na rádio, nos jornais, na publicidade, na televisão, obviamente, e isso permitia-nos ir experimentando vários registros. Depois ele próprio era um ator com múltiplos registros, permitia-nos experimentar muitas coisas. E com o Herman trabalhava um grupo de atores muito bom também. É sempre difícil ser juiz em causa própria, mas eu julgo que se houve um contributo que as produções fictícias trouxeram foi o de valorizar a posição do autor. O povo desabafa e um homem compila. Esse homem está sentado ao meu lado, o professor Eleutério Lobato. Como foi compilar este custoso dicionário do calão, do palavrão e do insulto? Quero aqui fazer, se me permite, um agradecimento especial ao meu vizinho Lionel Messias, que é cartunista e que é um grande conhecedor da língua portuguesa, um homem de uma riqueza vernacular extraordinária. Dicionário, livro, ler, saber, falar. Ora, acontece que temos em estúdio o homem, a figura, o principal inspirador deste dicionário, Sr. Lionel Messias. Falar para si é o quê? Eu quero é que vocês... Portanto, o Lionel terá dito... Pois, o Sr. Lionel manifestou o desejo de que eu e o Sr. Carlos pratiquemos o ato sexual entre nós. O ato sexual, nós? Sim, e se me é permitido opinar, eu devo dizer que não me oponho a esta sugestão, desde que o Sr. Carlos Filhinho de Botelho seja o parceiro passivo. Ora, acontece que não estou para aí virado, mas quero agradecer, no entanto, o amável convite. Eu fiz mais questão que vocês viessem, porque a gente está hoje a filmar uma das melhores cenas do filme. Entre os casos mais recentes de atores com um pé na televisão e outro no teatro, José Pedro Gomes, António Feio, Miguel Guilherme e Nuno Lopes são provas vivas de versatilidade e estão que nem peixe na água no palco e na TV. Tu queres dizer que aquilo há bocado era tudo a fingir? A inseparável dupla de conversa da treta é o caso mais explícito dessa ligação entre teatro e televisão, ou não tivessem nascido Tony e Zezé num espetáculo de teatro. Antes disso, o duo juntou-se na televisão numa rubrica do programa Joaquim Letria no início dos anos 90. E antes de jantar na cozinha? Hã? Ah! E ao lanche com aquela coisa do chá? Cala-te! No caso do teatro,
que é, digamos, a nossa grande base, não é? É que tu se tens a reação logo imediata. Estás a fazer televisão, tu não sabes. Ok, os operadores de câmara podem achar piada, os assistentes, a maquilhadora e não sei o quê, mas não é uma coisa... Mas nem podem rir, que é para não estragar. Agora, no palco, tu percebes logo se as pessoas se divertem ou não. Embora também, às vezes, o facto de se rirem não queira ser muito sintomático em relação a se estão a gostar ou não, porque as pessoas às vezes riem-se de umas coisas que não estão a gostar. É por simpatia. O gajo do lado ri. Não sei o quê. O que é que ele disse? Riem-se primeiro e depois perguntam o que é que ele disse. O problema para ti é que tu não levas a nossa relação a sério. É tudo uma brincadeira, é tudo um jogo. Oh, Antónia. Oh, Antónia, quando ele me chamou Antónia... Cansados vão os corpos para casa dos ritmos imitados de outra dança. Quero aqui um pormenor das mãos seguinte, uma panorâmica A veia cómica de Miguel Guilherme foi popularizada na TV por um famoso anúncio a uma picadora elétrica. Mas o ator, tão convincente na comédia como no drama, começara pelo teatro antes de deixar a sua marca em programas como Humor de Perdição, Herman Enciclopédia ou Fura-Vidas. O que é que você quer? O que é que você quer? É verdade. É importante olhar para trás e sentir-se que se faz parte de uma história, de um passado. Nós admiramos os que nos antecederam e alguém nos vai admirar a nós e vai, se calhar, ampliar o nosso trabalho e inspirar-se no nosso trabalho para fazer outras coisas. O meu papel é, como cómico ou como comediante, é ter a sensibilidade de usar o material que tenho à minha disposição para a sátira e para fazer rir. As armas e os condes assassinados. Outro elemento do bando de Herman José, com escola teatral, é Joaquim Monchique. Um ator versátil capaz de se transformar em qualquer tipo de cromo, deu nas vistas quando integrou o elenco de Herman Enciclopédia, onde teve momentos tão impagáveis como este retrato realista e profundo de Luís Vaz de Camões. Ai, vamos lá que está quase. As larvas e os barões assim babados. Ai, que horror. Oh, Cami, concentra-te. Espera aí. As garras e os arpões assim cravados. Ai, está quase. Não sei que vai sair. Ai, outra vez. Bem, já me estou a enervar. Miúdos, pá, raios parte à pandilha. Desde então, Monchique tem sido uma presença constante e indispensável nos elencos dos programas de Herman. As armas e os barões arrebentados. As armas e os barões... Raios parte ao raio dos miúdos. Pá, eu apanho nem que fico ceguinha. Ai, olha para mim, olhem para mim, sou anão, eu sou pequenino, Nuno Lopes é um ator da nova geração que não tem a televisão como prioridade, mantendo uma carreira consistente no teatro e no cinema. Na televisão escolheu a dedo os projetos de humor em que se envolveu e estreou-se no Programa da Maria com algumas caricaturas inesquecíveis. Eu gostei muito de fazer a imitação do Marco, do Big Brother, porque era por duas razões. Uma, porque acho que me correu bem a imitação e segundo, porque era o tipo de coisa que me apetecia atacar e era o tipo de programa que me apetecia bater na altura e hoje fico contente por termos feito, porque acho que é o género de programa que trouxe muito mal à nossa televisão e à nossa comunicação social e mudou tudo a partir do Big Brother. Portanto, agradou-me bastante poder estar num momento em que surgiu o Big Brother, poder estar do outro lado a dizer que nós não gostamos disto. Ainda me estragam a vida. Portanto, amigos, pá, adote um dote, pá, é uma coisa, pá, que você vai fazer bem às outras pessoas. Para com essa Para com essa Capítulo 13. A censura. Oh, Bruno, tens a certeza que isto aqui é o nosso balneário? Xux! Raul, nunca teve curiosidade de experimentar uma coisa destas?
vamos embora porque temos que falar por coisas importantes, que é da censura. Calma, vamos embora. Calma. Podemos falar aqui sobre a censura. Ora, o que é que eu tenho a dizer sobre a censura? Passei por isso? Não. Mas não me importava. Porquê? Porque, visto aos dias de hoje, eu acho que a censura estimulava a imaginação. Portanto, eu acho que era muito agradável. Saiam daqui! Então, para que é esses gritos todos? Eu estou aqui com o Raul Solnado. Não está a ver quem é? Mito vivo da televisão. Não tenho vergonha de estar aqui. Vamos embora. Não é preciso esse tipo de atitude, não é? Saiam daqui. Vamos tentar por algo. Durante os anos da ditadura, a comédia televisiva aprendeu a lição da revista. Era de facto possível distribuir algumas alfinetadas ao poder, desde que disfarçadas o suficiente para que os não particularmente inteligentes funcionários do Lápis Azul as deixassem passar. Zip Zip, o talk show histórico da RTP, tira partido da chamada Primavera Marcelista para ir um pouco mais longe. A quem é que se rouba, de uma maneira geral? Roubou, sim, às pessoas mais modestas. Às pessoas mais modestas? Ora, essa, porquê? Então, os ricos chateiam-se. Não gostam muito que a gente roube e depois então vive lá no sítio e vai mesmo ali, não é? Porque... Quer dizer, o senhor não é um ladrão sem ambições, não é? Não tenho grandes ambições, já tive. Já teve? Já, sim, senhor, quando... O que vale é que, a partir de 1974, as coisas mudaram. Todos os criadores puderam fazer o humor que lhes ia na alma, sem limites, sem restrições, sem censura. Todos, não. Dona Isabel de Aragão, mais conhecida por Rainha Santa Isabel, antes de mais, muito obrigada por estar aqui hoje connosco neste estúdio. É a segunda santa que nos visita. Quem foi a primeira santa? A Santa Paciência. Todos nós aqui temos que ter para fazer humor em Portugal. Em 1988, 14 anos depois do 25 de Abril, o impensável aconteceu. Bastou um sketch cair mal junto de alguns elementos da administração da RTP da altura para que a censura, sem lápis azul, mas com uma secura e uma eficácia arrepiantes, calasse o programa Humor de Perdição, quando faltavam apenas 2 episódios para o fim da série. Uma famosa entrevista histórica com a Rainha Santa Isabel afastava Herman abruptamente dos ecrãs da RTP. Belinha, tu és muito modesta, filha, muito modesta. Você não está a botar um bocadinho com as confianças? Perdão. Tu és muito modesta, mas a tratar-me por tu, porque até perder a cabeça. Desculpe, Sra. Dona Isabel, desculpe, isto é o chamado milagre da comunicação social. Não tão modesto com os milagres, porque em Portugal que não pensa noutra coisa, sempre esperando milagres. Trabaja um pouco, que não estés sempre esperando que vengan los milagres de encima, hombre. Pues que vete a trabajar. Com certeza. Que cansaço. Pois eu... Vê! Então, milagre! Mais que nada, mais milagres que nada. Mas as polémicas não tinham terminado no humor hermaníaco. Em meados dos anos 90, numa nova era da carreira de Hermano José, o artista voltou a tocar em assuntos delicados. É no Parabéns que a aliança criativa entre Herman e as produções fictícias resulta num texto criado inicialmente para a rubrica radiofónica As Músicas do Herman, na rádio comercial, e suavizado na versão televisiva. Suavizado, mas não o suficiente para que esta interpretação cómica da Última Ceia passasse despercebida. Jacozinho, obrigadinha. É que eu estou mesmo cheio de fome, nem sequer vieram umas batatinhas fritas nem nada. Ainda bem. Sabem porquê? Porque as batatas fritas, meus irmãos, em verdade vos digo, quando são fritas em óleo vegetal, que é o caso, como a fritura é feita a uma temperatura superior a 180 graus centígrados, os poliinsaturados são péssimos para o coração. E um apóstolo é suposto ter bom coração. Muitas das vozes indignadas com a Última Ceia de Herman teriam apreciado que se repetisse o episódio de 1988. Não se repetiu. Gerou grande polémica, mas desta vez não houve censura.
Calar um ser humano talvez seja mais fácil do que calar bonecos, mas isso nunca demoveu algumas figuras importantes, por exemplo, dirigentes desportivos, de tentarem calar o contra-informação. Oh, menina Criolina Salgado, quer brincar comigo? Penso eu de quê? Houve algumas reações curiosas no princípio, particularmente no mundo do futebol. Houve, que nós soubéssemos, uma espécie de pressões do Futebol Clube do Porto, que também tinha a sua lógica, porque nós só tínhamos um boneco de Bimo da Costa. E na altura, como só aparecia ele, parecia que só nos estávamos a meter com o Pinto da Costa. Nós depois criámos figuras como o João Valetudo, o Sporting também. O Amásio. O Nel Amásio, ou seja, enfim. Como só havia o boneco do Pinto da Costa, poderia pensar que isto era uma perseguição, mas depois, mais tarde, viemos a saber que eu próprio também achava piada quando fazíamos piadas ao Benfica. E teve uma consequência muito curiosa, que foi a criação o nascimento do Bobby do Tareco, que foi uma frase, precisamente numa entrevista pública, que ele disse que só permitia ser gozado ou caricaturado pela sua filha, pelo cão e pelo gato, e depois assim nasceu o Bobby do Tareco logo na semana a seguir. Quando há reação, de facto, é bom para nós, mas tem consequências. Eu não te admito que te metas na minha vida, não? As melhores pressões é quando o boneco ainda não está feito e a pessoa avisada sabe que vai ter boneco, e são pressões quase inomináveis. Mas as melhores pressões ainda é antes de acontecer qualquer coisa. Já estamos a ser pressão, vai o meu boneco, como é que vocês vão fazer? Como é que se vai chamar? Quem é que vos deu a autorização para fazer boneco? Sentimos-se logo antes. E às vezes é para não termos mais pressões, porque as pressões às vezes são um tema por si só e davam-nos ideias para mais textos. O apito final! Vem aí o apito final! Parece que levou um castigo duro, mas isto não é nada nem para o FQP, nem para o Boa Vista. Foi inválida das escutas em processo disciplinar. Não interessa se são verdadeiras. Isso não resultar como o meu Robbie e as minhas pantufas. Então o papai bateu-me. Desculpa lá, mas é que está-me a apetecer a riar, é dos nervos. Ainda estou vivo. Aniki, bimbe, aniki, bimbo, chocoladinho, toto, café com leite, fruto labitão, escutas não, tu és polícia, sou ladrão. Eu queria agradecer aos senhores legistas a presença aqui e pedir agora que se retirassem para que nós pudéssemos então dar início à cimeira. Obrigado. Presidente Chaves, queria dizer-lhe, antes de mais nada, que é para nós um prazer tê-lo aqui conosco em Portugal. Mas não posso deixar de fazer alguns reparos à sua prática política democrática. Porquê? Porque é muito liberal. Nós aqui em Portugal gostamos de ter as coisas com uma rédea mais curtinha. Hoje em dia, as críticas e a sátira vão mais longe e os visados parecem ser mais discretos, não levantando tantas ondas. Porque, se é verdade que o poder aprecia censurar o humor, também é verdade que uma das principais e mais naturais funções do humor é censurar o poder. Pode tirar notas? Pode, à vontade. Pode e deve. À partida, nunca se sabe qual vai ser a repercussão que um sketch vai ter, não se sabe qual vai ser a reação das pessoas a ele. E há um caso muito conhecido do contra-informação francês, que se chama Guignol, em que os guionistas começaram a representar o Jacques Chirac, que partiu em último nas sondagens naquela corrida presidencial, e começaram a representá-lo como uma figura patética, que toda a gente tinha abandonado, cheio de punhais cravados nas costas. E os outros bonecos apareciam e diziam: então Chirac, está tudo bem? E ele: tenho só aqui uma comichãozinha nas costas, não sei o que é isto. O público olhou para aquilo não como uma personagem patética, mas sim como uma personagem da qual as pessoas se conduíam. Ou seja, as pessoas começaram a olhar para aquele boneco e disseram: realmente coitado do homem. E os analistas políticos disseram que aquela representação foi o ponto de viragem na caminhada do Chirac para ganhar as eleições. É óbvio que os guionistas daquela série não tinham essa intenção, de fazer o Chirac ganhar
representando daquela forma. Mas isso aconteceu. Portanto, a reação das pessoas àquilo fica fora do nosso alcance. E la prensa? Tenho tido problemas com os cabrones de periodistas. Nós na Europa não chamamos nomes aos jornalistas. É pouco civilizado. Nós aqui mandamos despedir. Muito boa ideia. Obrigado. Capítulo 14. As mulheres no humor. Bom, e agora? Mulheres no humor. Mulheres no humor, deveríamos ter falado no balneário dos senhores. Fazia sentido. Não fazia nada sentido. Era muito previsível. Muito previsível, Raul. Agora, bom, vamos lá. Mulheres no humor. Mulheres no humor, há poucas, mas boas. E uma delas é minha. Tu é muito boa. Boa atriz. Então? Boa atriz, muito boa atriz. Isto agora com essa linguagem já... À vontade não é à vontadinha, Raul. Se não se começa a acalmar, vou ter que o atirar ali para a piscina de hidroginástica. Eu tenho uma ideia mais abrangente. Quase! Quase caía. Vai lá que saltei antes. Neste capítulo vamos tentar responder a duas das questões mais controversas do mundo da comédia. Será que os homens têm mais graça que as mulheres? Por que é que há mais homens do que mulheres a fazer humor? A palavra às senhoras. Bem, o que é que eu vou fazer? O que é que eu vou fazer? Como dizem os brasileiros, vou ter que valer no plano. Vou ter que inventar um plano qualquer. Ana Bola começou como incontornável secundária na equipa de Hermano José, mas depressa mostrou ter humor e carisma em doses suficientemente generosas para levar para a frente projetos pessoais que fizeram dela uma primeira figura da comédia portuguesa. Bem, chega de parlar a pé. Vamos resolver, mas é a nossa vidinha, porque eu não me chamo Lola Rocha se esta noite já não dormimos no nosso apartamento. Oh, madrinha, eu aviso desde já, eu fico a dormir com o sobrinho, que não estou para dormir cá contigo. Rosa! Olha, Rosa Maria, isso depois logo se vê. Lola, tu desculpa, filha, mas eu também tenho que dar a minha opinião. A comédia continua a ser tradicionalmente uma coisa masculina. Lá fora há muitas mulheres na comédia, mas há muito mais homens na comédia. Por exemplo, em França há imensas mulheres na comédia, até fazerem stand-up, muitas que fazem espetáculos a solo, mas de facto continua a haver mais homens. Se calhar é uma coisa tradicional, ou porque a piada ou a brejeirice é uma coisa mais masculina, que eventualmente não ficará tão bem na boca de uma senhora. As próprias mulheres, se calhar, não sentem tanta apetência como os homens para se atirarem para a frente e fazerem comédia, embora sejam muito divertidas entre si. Mas pode ser que isso tenha tendência a mudar. Mas acho que tem só a ver com isso. Assim não vamos lá. Então, Marina Mota, formada na revista A Portuguesa, uma artista versátil não só porque é atriz e cantora, mas porque, como atriz, consegue transformar-se numa coleção variada de tipos sociais rapidamente reconhecíveis. Não escreve com frequência, mas o seu estilo inconfundível esbate a fronteira entre o papel de atriz e a autora. As mulheres são fantásticas, têm uma grande capacidade de obviamente, inteligência e acima de tudo, são seres humanos, presumo eu, mais sensíveis que os homens. E eu acho que o humor também precisa de sensibilidade. Eu, por exemplo, não sou grande fã daquele humor muito corrosivo, muito ofensivo. Prefiro outro caminho, mas obviamente que há espaço para todos e para tudo. É só estimular, eu acho que é só estimular. Eu faço sexo com sentimentos. Antigamente não, o António não gostava até de usar, que lhe apertava um bocadinho, mas depois descobrimos uns muito bons num hipermercado que é consentimento. Que é consentimento. São fininhos, sente mais, portanto é consentimento. Maria Rueff,
Aparentemente não há personagem que ela não seja capaz de interpretar. Entre homens, mulheres, velhos, novos, ricos, pobres, portugueses ou estrangeiros. Nos talk shows de Herman fazia uma personagem diferente a cada semana e acabou por ter um programa em nome próprio. Tudo começou em espetáculos de café-concerto, ao lado de João Baião. Olá pessoal, meu nome é Shorty Man! Yeah man! Shorty Man! Certeza que já vos aconteceu estarem naquela bem arriscados, man, a precisarem de uma cena, man, e sem saber aonde é que vão arriscar essa cena. Agora tudo é possível, man. Basta ligar para o Shorty. Put lá, man. A comédia existe a 200%, porque é a arte do ridículo. Portanto, eu tenho de emprestar o meu corpo a uma caricatura. Tem que se ter uma disponibilidade física, mental, e nós, o nosso ego, tem que contar muito pouco para servir isso. Vou contar-te uma história de uma dessas mulheres e talvez tires daí algumas lições. Dona Maria! Que isso, menino? E a guerra dos sexos? Interessava? A pergunta não era essa ainda. Está na altura de passar a batata quente aos homens. Qual a opinião dos comediantes nacionais sobre as comediantes nacionais? O que será? E o sentido de humor feminino. Eu acho que elas estão a guardar para outras coisas. E a culpa não é minha. Há poucas mulheres na comédia, como há poucas mulheres na política, como há poucas mulheres na minha vida. Portanto, eu acho que há poucas mulheres, basicamente. Em relação ao humor, não, acho que há poucas mulheres. Ora, até que enfim, que há alguém que diz uma coisa de jeito nesta casa. Capítulo 15. O stand-up. Bom, e está na altura de falar da chegada triunfal da stand-up comedy em Portugal. E nesse assunto, Raul, permita-me, e aí em casa também, que eu posso dizer com muita vontade que fui um dos pioneiros da stand-up comedy em Portugal. Não é preciso estarem agora com... Muito obrigado. Filho, isso do stand-up é em pé. É em pé, stand-up é em pé. No palco. No palco. A dizer piadas. A dizer piadas. Olha. Queres alguma coisa? Chamar um táxi só. É melhor. Mas era a preto e branco. Um incêndio no Palácio dos Duques de Ronches. E o Dr. Fernando Teixeira, que é o chefe de redação do Diabo Popular, teve conhecimento desse incêndio, ligou para a redação do Diabo Popular, porque era de noite, para mandar lá um repórter. Encontraram finalmente lá, num canto, a escrever lá a máquina a Vera Lagoa, e ele mandou a Vera Lagoa, e ela disse, mas eu não posso agora fazer reportagem de incêndio, sou uma cronista social, não. Tenha paciência, vá lá fazer a reportagem. E então a Vera Lagoa fez assim a sua reportagem do incêndio dos Duques de Ronches. Um deslumbramento de luzes e cintilações. Um inovidável turbilhão de nudez feminina, tal é o espetáculo que a vida mundana oferece de vez em quando ao ar sagaz da cronista social. Ontem à noite um grandioso, um inesquecível, um elegantíssimo incêndio, abrilhantado por um novel conjunto de sirenes, no qual participaram todos os habitantes da luxuosa habitação, desenrolou-se nos suntuosos salões do Palácio dos Duques de Ronches. Entre a assistência, via-se o corpo de bombeiros em uniforme de gala. É um erro comum pensar-se que a geração do Levanta-te e Ri foi a pioneira em Portugal da comédia de pé, feita a solo em cima de um palco. É verdade que o stand-up foi um género morto neste país durante décadas, mas no final dos anos 60, no Zip Zip, Raul Solnado não ficava atrás, em acutilância e timing, dos melhores artistas de stand-up estrangeiros. Boa tarde, madame. Luís! Não quis vir!
Não parece mal de todo. Tá. What is name? You here, you there, tu cá, tu lá. Desculpem o tempo que lhes roubei. É engraçado porque o humor é um bocadinho como a moda. Vai, volta, até que chegou à primeira grande pedrada no charco, sabemos assim, do humor nacional. Foi da responsabilidade do meu querido amigo Raul Solnado. O Raul Solnado criou um modelo de humor, um figurino de humor. Não posso esquecer da Guerra do Solnado. Todos nós nos lembramos disso e lembramos dos seus sketches feitos no Zip Zip, alguns deles excepcionais em criatividade e em graça. A seguir viria a fase do Hermano José, mais eclética em certos aspectos, porque o Hermano, além de fazer humor, cantava, tocava, exibia-se, representava. O Solnado também representava, tinha a sua carreira de ator, mas fez essa carreira de humorista separada, praticamente separada da de ator. Portanto, são fases. Depois veio a fase que era um regresso ao passado, com o Entertainer a contar histórias, o estilo do Levanta-te e ri. O programa Levanta-te e ri, da SIC, revelou novas caras, experimentando um tipo de comédia praticamente novo em Portugal. O programa não arriscou assumir-se desde a primeira hora como uma mostra de stand-up. Representando em grande estilo a tradicional e bem portuguesa anedota, estava o Contador Mor, revelado há anos no concurso Hit Hit da TVI. Fernando Rocha tem tantos fãs como detratores, mas numa coisa há que concordar: ninguém afinou a arte de contar uma anedota como ele. Havia um gajo que era literalmente corno. Olá, a mulher pôs-lhe os palitos, mas o gajo era também hipocondríaco. Aquelas pessoas têm a p*** da mania que têm as doenças todas. E o gajo chegou ao médico e disse: olha, doutor, eu estou tão preocupado. Estou tão preocupado. E ele: preocupado porquê? Porque, olha, a minha mulher pôs-me os cornos e ainda não nasceram, será falta de cálcio. O país ficava a conhecer artistas influenciados pelos grandes cómicos anglo-saxónicos e pelo poder de observação de um Jerry Seinfeld. Nilton torna-se num dos pioneiros da nova geração do humor nacional. Esta crise foi boa, porque o pessoal esqueceu o euro. Eu acho que já andava todo um bocado farto do euro, pá, e dos anúncios, principalmente dos anúncios com futebol. Pá, tudo o que era anúncio tinha futebol. Até houve um que eu não percebi muito bem, que dizia assim... Era de uma marca de queijos, com o Pauleta. Dizia assim: este europeu marca golos com o Pauleta e ganha prémios. Eu pergunto: quais golos? É? Aldo Lima foi outro talento revelado pelo Levanta-te e ri. Ao stand-up acutilante junta-se a comédia física com resultados hilariantes. Já imaginaram um açoriano se fosse forcado? Eu não vos estou a dizer nada, mas ponham-se só por um instante no lugar do touro. Excelente! Excelente! Aldo daria o salto mais extremo ao passar de um registro dominado pela palavra para uma experiência de comédia completamente muda. O programa Palavras para Quê, da RTP. O brasileiro tem que traduzir o diálogo de uma mulher que nem sequer fala, que só geme, não é? A mulher está lá, na cena do filme porno, a mulher está assim... Oh my God. Francisco Menezes foi o primeiro comediante da nova geração a ter o seu próprio programa de sketches. Portugal FM, também na RTP. Lá pelo pessoal ter cara de burro, não quer dizer que sejamos, a não ser que possamos. Mas não, pessoal, andar sempre com qualquer coisa para ler, para fingir de conta que até somos inteligentes, mas nada de muito pesado, meu. Tem que ser, isto é assim, uma coisa levezinha, tipo uma revista, estás a ver? Que é para o pessoal também não pensar que somos caretas, estás a ver? Yeah. Assim uma coisa levezinha que não tenha nada de interesse. Yeah. O apresentador de Levanta-te e ri era um ator com formação teatral e que depressa se deixou seduzir pela comédia e, mais concretamente, pelo stand-up. Ora, eu estive seriamente a pensar sobre o que é que iria falar hoje e reduzi as minhas escolhas a 2 temas. Ou falava de pornografia ou falava de governo. Só que, meus amigos, é muito difícil falar destes temas sem dizer asneiras ou dizer frases do tipo: olha-me este ganda... filho de uma... aquilo é que... ou então...
Mais impostos? O Levante foi uma boa janela para essa crítica social. Há muita gente impune ainda no país. Faz-se muita coisa e o Levante era um bocado a lavagem da consciência das pessoas. Aquilo que todos nós portugueses achávamos. Havia sempre uma ou duas pessoas que na segunda-feira à noite diziam isso e criticavam essa pessoa ou essa situação. E é importante, as pessoas sentiam-se mais próximas e sentiam-se defendidas. No fundo, repito, é como a moda. Volta a usar-se a saia comprida ou a saia curta, volta à comprida e depois a curta. Não é assim. A boa história tem desenlaces inesperados. Fosse-me hoje também para embirrar. Não podemos! Havia uma voz interior que me dizia: Temos o mundo aqui. Não podemos! Mudando rapidamente de assunto. Posso-me despedir? Acabou, cara! Já posso? Ai, que agradável. Bom, e assim se faz mais um bocadinho de história, não é? É verdade, semana que vem vamos ver os melhores momentos cómicos que se fizeram na televisão. É verdade. Nos aparece o Raul, noutros aparece eu. Enfim, vai ser absolutamente espetacular. Olha, estou com muito calor. É? Vamos embora. Então vá, Raul, até já. Boa semana. Era o meu fato, mano. Raul, não tem piada, não tem... É o tipo de humor que não tem piada, Raul. Raul. Raul, não tem qualquer espécie de piada, Raul.